Olá, turma, tudo bem? Boa tarde. Aliás, já é boa noite. São 18h25 agora, né? 6h25. Mas é que o dia tá claro ainda. Eu achei que tava à tarde, tô meio perdida na hora. Vamos lá, gente, para mais um dia na nossa leitura. Hoje, domingo, nós tivemos um tempo em família, com os irmãos em Cristo, na igreja. E é um dia de descanso também, né? A gente aproveita para fazer tantas coisas, né, no sábado e no domingo, e graças a Deus por isso, né, que a gente tem essa oportunidade. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje, que é o finalzinho aí, né, do livro de Romanos. Que livro maravilhoso, né, gente? Tem livros que a gente poderia ficar dias e dias e dias, né, conversando e meditando, e o Senhor traria tanta coisa boa pra gente, né? O livro de Romanos é um desses. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente continuar então aqui nossa leitura. Jesus, muito obrigada por essa noite, obrigada por esse dia, Senhor, por esse domingo, por tudo que o Senhor fez hoje, Pai. Nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo continue cada dia mais nos impulsionando a desejar esse lugar de intimidade. Senhor, como nós queremos cada dia mais, Senhor, nos alegrar por estar com o Senhor, nos alegrar por ter esse momento de devocional, por ter esse momento de leitura. Que esse lugar, Senhor, aqui onde nós estamos com o Senhor, para estar contigo, Senhor, em intimidade, seja um lugar de regozijo, de alegria, de refrigério, Pai. Onde nós temos prazer de estar, Jesus. Que jamais, Senhor, esse lugar seja um lugar de obrigação, de enfado, de cansaço, de tristeza, mas que sempre haja alegria no nosso coração pela tua presença, Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer por nós nesse dia ainda. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Então, hoje, Romanos 15, 16 e o capítulo 20, né, de Atos, que é um capítulo até que grande. A gente vai continuar aí depois em seguida dentro do livro de Atos, que é o livro que a gente está dentro dele, e a gente vai parando e lendo, né, as cartas que Paulo vai escrevendo para a igreja, porque o livro de Atos, ele nada mais é do que a referência, né, de todas as viagens missionárias, principalmente de Paulo e de Pedro, né? Então a gente tem todo esse misturado, né, de livros dentro do livro de Atos. Então, conforme a gente vai lendo o livro de Atos, como a gente está lendo em ordem cronológica, então vão entrando também as cartas que Paulo foi escrevendo às igrejas, amém? Então, Romanos 15, a partir do versículo 1, diz assim: Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança.
Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Então, Paulo está animando os irmãos, na verdade, né? Animando a igreja de que eles sejam unânimes uns com os outros, porque se Cristo nos aceita, gente, mesmo diante de todas as nossas dificuldades, das nossas mazelas, né, das nossas dificuldades em servir a Deus, em ser fiel verdadeiramente ao Senhor, em lidar com o pecado, Deus nos aceita como nós somos. E ele diz que o processo então que vai acontecendo na nossa vida, ele é contínuo e diário se nós assim desejarmos. E por que então nós não vamos aceitar o nosso próximo? Por que nós não vamos aceitar as dificuldades que o nosso próximo tem? Então a palavra começa dizendo para nós suportarmos uns aos outros. E esse suportar tem a ver com suporte, com ser suporte para alguém, com ser uma base de sustentação para alguém. Não tem a forma pejorativa de suportar, de eu te suporto porque não tenho o que fazer. Não é essa forma de suporte que está se falando, não. Está falando de suporte de alguém que está sob outra pessoa, que está suportando em amor, que se coloca como ajuda, como verdadeiro suporte uns para com os outros. Paulo está dizendo isso para nós aqui em Romanos 14. Romanos 15. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês, mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus de paz seja com todos vocês. Amém. Paulo, Romanos capítulo 15, está falando sobre a sua viagem a Jerusalém para levar as ofertas que nós lemos que ele pediu, né, para a igreja de Corinto reservar, e ele então está pronto para pegar essa oferta e ir até Jerusalém e a Judéia
para ofertar na vida dos irmãos que estão ali tão necessitados desse suprimento financeiro. Muitos estão passando fome e dificuldades ali na região da Judéia. E então Paulo está indo levar a oferta generosa que toda a região da Acaia fez esse ajuntamento para que Paulo pudesse levar. Então ele está falando que ele quer estar indo em breve, né, para a Espanha, e quando ele for para a Espanha, ele quer passar então por Roma para ver os irmãos de perto, para poder falar um pouco mais com eles, para ter um momento de comunhão com eles, mas nesse momento Paulo está se dirigindo para Jerusalém e para a Judéia, para levar esse auxílio para os irmãos. E ele pede oração para que os irmãos orem por ele, para que tudo dê certo, tanto nessa viagem para Jerusalém, quanto talvez nessa viagem que ele consiga fazer até Roma e Espanha em seguida. Logo quando nós começamos o estudo, né, das cartas de Paulo, para quem está comigo na quinta-feira aí, a gente falou sobre isso. Paulo, ele desejava muito ir até a Espanha, continuar as suas viagens missionárias, mas infelizmente ele foi impedido, né? Ele não chegou nem até Roma. Na verdade, ele chega em Roma justamente para a sua morte, né? Ele já chega para ser julgado e morto. Ele não chega como alguém livre, ele não chega como alguém que está ali para evangelizar. Mas, aliás, ele evangeliza, mas preso, ele não está livre mais. E nós vamos ver isso logo em seguida, quando ele termina essa terceira viagem missionária dele. A gente vai ver essa prisão e o tempo em que ele passa na prisão, entre uma prisão e outra, são as cartas que ele escreve também aos Efésios, Filipenses. Eu acredito que Hebreus também talvez foi escrito nessa mesma época. Então a gente tem todo esse final, né, da vida de Paulo, debaixo de muita bênção, mas debaixo de cadeias, de prisões, né? E então ele finaliza o ministério dele em Roma, quando ele é morto por lá, mas sem poder avançar até a Espanha, que era o desejo dele de levar a palavra de Deus até a Espanha. Romanos 16 vai ser a saudação final. Eu coloquei aqui Romanos 16, capítulo 15 e 16. Coloquei sim. Ontem nós terminamos com o capítulo 14. Eu li de novo o 14. Será, gente? Tô ficando doidinha? Não, né? Vamos continuar aqui. Romanos 16. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhes prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saudem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudem também a igreja que se reúne na casa deles. Saudem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saudem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saudem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saudem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Stax. Saudem Apeles, aprovado em Cristo. Saudem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saudem Herodião, meu parente. Saudem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saudem a amada Perside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saudem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saudem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patropas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saudem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos.
todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu companheiro, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviam-lhe saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Assim, ao único Deus sábio seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, Paulo, nesse último capítulo, né, de Romanos, ele traz várias saudações para os irmãos, através dos irmãos que estão com ele, né? Então, ele estava rodeado dessas pessoas que ele coloca a saudação aqui, e ele pede, então, saudação também para esses irmãos, ok? Ele recomenda no final aqui que eles se afastem de pessoas que estão só tentando enganá-los com um evangelho falso, pessoas que estão empenhadas, né, em fazer o benefício próprio para si mesmo, de verdade, né, não estão interessadas no verdadeiro cristianismo, mas acabam fazendo divisões no meio da igreja. Paulo está dizendo para ele se afastar dessas pessoas, para que isso não corrompa, né? A gente sabe que uma laranja podre, ela realmente estraga todo o cesto. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas que tendem a lidar, né, com divisões, fofoca, facções, falsos ensinos, tentando colocar situações no meio da igreja que fazem só com que a igreja vá se desmantelando ao invés de se unir, ok? Vamos para Atos capítulo 20, a gente volta para o livro de Atos, que é o término da terceira viagem missionária e a volta para casa de Paulo, né? Esse é o texto que a gente vai ver. Atos capítulo 20, a partir do versículo 4. O versículo 1, 2 e 3 a gente já leu lá atrás. Então, Atos capítulo 20, a partir do versículo 4, e a gente vai até o final, que é o versículo 38. Vamos ver. É o término da terceira viagem missionária de Paulo. Sendo acompanhados por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da mesma semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuamos falando até a meia-noite. Havia muitas candeias, deixa eu ver se é isso mesmo. Candeias, isso mesmo. Candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, deve ser, né?
nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de fronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia do Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante os 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Esse capítulo 20, de Atos fala justamente dessa volta, de Paulo, dessa terceira viagem missionária. E a volta dele para Jerusalém, ele já tinha palavras, Deus já havia confirmado isso no coração de Paulo a respeito de prisões e sofrimentos. Por quê? Chegando em Jerusalém, Paulo realmente vai sofrer conspirações e já vai ser preso. E agora sim, ele começa a viajar depois, mas já preso em cadeias, e tendo que dar testemunho de Jesus, mas em prisões, em cadeias, para grandes governantes, para o imperador e assim sucessivamente. Deus tinha o propósito de, a partir daquele momento, começar a levar Paulo para dar testemunho de Jesus também aos grandes, aos poderosos. E ele vai então começar a viajar logo, mas agora preso em cadeias para testemunhar Jesus até Roma, até o imperador que está em Roma. A partir de amanhã, gente, a gente continua, então, a ler aqui em Atos, nós vamos começar amanhã Atos 21, e a gente vai seguindo aí dentro do livro de Atos, e em seguida a gente vai, no meio da semana mais ou menos, a gente entra justamente no livro na carta a Filemon, que a gente vai ver que a gente vai estar já com Paulo preso, depois Colossenses,
aí, se não me engano, Efésios e assim sucessivamente. A gente começa a ver as outras cartas de Paulo, mas essas cartas ele já escreve não mais livre, mas preso, viajando para testemunhar o evangelho entre os governantes e os líderes das nações ali do Império Romano. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos caminhando, né? Amanhã já é dia 21 de novembro, hoje dia 20 já, né? Faltam quase que só 40 dias para o término, né, do ano, e nós estamos caminhando aí já dentro dos últimos livros da Bíblia nesse ano da leitura bíblica. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui junto para continuar nossa leitura e avançar aqui em nome de Jesus. Deus abençoe.